São Paulo não tem um dia de paz, mas 2 jogadores machucados. Vamos comentar aí sobre isso. Tem acordo de renovação aí finalmente fechado no São Paulo. Vamos falar muito sobre o jogo aí de ontem e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. São Paulo venceu ontem o time do Náutico no joguinho que eu vou te contar o negócio, hein, rapaz? Fiquei bem decepcionado com o que eu vi ontem, tá? Não só pela atuação aí discreta do time do São Paulo, acho que a palavra ideal é essa, mas também com o resultado, né? A Gabriel ganhou e tá reclamando, cara, não é ganhou e tá reclamando. Ontem era um jogo pra tu fazer uma vantagem boa em casa, né? E jogar lá no Pernambuco no jogo de volta, cara, bota o time reserva lá e é isso, entendeu? Bota o time reserva lá e acabou. É aquele tipo de jogo pra gente levar o time pra Pernambuco e ficar despreocupado. Mas aconteceu ao contrário, né? Vai ter aqui o melhor time possível porque tá 2-1, né? Um golzinho de diferença só e é perigoso, né? O São Paulo não tá classificado aí. Então, cara, o São Paulo deixou literalmente, irmão, tudo em aberto, né? O Náutico vai pro jogo de volta, irmão, né? Acreditando na classificação, que é possível porque tá só um gol, né? Tanto é que os caras, por exemplo, no Morumbi, saíram na frente com um golaço, né? Os chegaram aqui e meteram 1-0, então evidentemente que eles vão lá acreditando que pode passar porque tá em aberto. E foi um jogo meio chato, né, rapaz? O São Paulo até começou bem, né? Teve uma chance ali no começo com o Luciano, né? No lançamento, acho que foi do Marcos Antônio, que ele acabou não conseguindo dominar, mas foi uma boa possibilidade de finalização. Teve também um gol que o André Silva perdeu nisso, inclusive que perdeu de gol assim, o André Silva não foi brincadeira, hein, rapaz? Ontem tirou o dia pra perder gol, né? E o São Paulo até começou bem ali, com muita intensidade, indo para cima, mas logo depois o Náutico começou a ficar um pouco mais cabó também, né? São Paulo com aquele toque de bola pra cá, pra lá, aquele jogo mais burocrático, porque é aquele negócio que a gente fala sempre, cara. O estilo de jogo do Zubeldia, entendeu? É assim, cara. O São Paulo não é aquele time que vai fazer 1-0, marca pressão, 2, 3, 4. Não é esse time, entendeu? Não é esse time. Tanto é que você pode olhar aí quantas vezes o São Paulo goleou um time na era Zubeldia. E eu falo mesmo até pra pegar até jogo de Campeonato Paulista mesmo, que são jogos contra times mais fracos. O Náutico, que é da Série C, não tem, né, cara? O jogo mais modorrento ali, o jogo sempre fica aberto o tempo inteiro, então é muito estilo de jogo do técnico também, entendeu? Então, cara, é complicado porque, pelo menos ontem, eu esperava aí, né, cara? Pelo menos, né, eu até falei, tava comentando no jogo, pô, pelo menos mais pra ficar 3-1, né? Mas não fez, né? Foi 2-1. E só de virada ainda, né, que a gente sofreu o primeiro gol e depois conseguimos virar. Mas foi um jogo meio chato, né, rapaziada? Meio chato. Aí foi como eu falei, foi um jogo mais burocrático, você pode tocar a bola pra cá, tocar a bola pra cá, aquele jogo já do Zubeldia que a gente já conhece, né, o estilo do Zubeldia. E teve alguns momentos que o São Paulo tentou ali, principalmente na primeira etapa, quando tentou acelerar, né, pôr um pouco mais de intensidade, parecia o São Paulo muito apressado, errando muito passe, né. O Luciano, ontem foi o reflexo do que é o Luciano, né. Dentro da área ele é agressivo, mete gol, mas sempre quando vai buscar a bola fora da área, irmão, ele erra, a maioria dos passes que ele vai dar, ele erra, foi o que aconteceu ontem, né. O Matheus Alves também ontem, tá? Errou muito passe, tá? Parecia que ele tava nervoso, não sei o que aconteceu com ele. Errou muito passe. E teve até umas duas boas jogadas que ele fez ali, mas quando foi dar o passe, deu o passe errado. Mas é isso, 2-1, acho que poderia ter sido mais? Poderia, mas não foi. Nossa, São Paulo amassou, era para ter feito 4-5. Não foi assim também, teve algumas oportunidades ali para poder fazer mais gols, né? E ampliar o resultado. O Rian teve uma chance ali que ele chutou por cima do gol, né, no passe do Luciano. Se não me engano, esse lance estava até impedido, né, então não ia valer. O André Silva teve umas 3 boas chances claras de fazer gol, não fez, né, cara? Então o São Paulo deixou aí tudo em aberto pro jogo de volta, tá? Ontem eu gostei muito do Marcos Antônio, dominou o meu campo do São Paulo, tá? Foi um dos melhores em campo, se não for o melhor. Gostei muito também do Lucas Ferreira, tá participando, indo pra cima, criando jogada. O primeiro gol do Luciano, ele que faz um jogadaço no lado direito, né? Então, gostei mais uma vez aí do que o Lucas Ferreira apresentou em campo, né? Fiquei decepcionado ontem mesmo com o Matheus Alves e com o André Silva, mas o Matheus Alves faz parte, né, rapaz? Aquele negócio, o moleque vai oscilar, vai jogar bem, porque eles estão em processo de transição, eles acabaram de subir, então é normal ter essa oscilação aí. E o André Silva também que perdeu muito gol, né? Ontem ele tirou o dia aí pra perder, né, rapaz, uma chuva de gols que ele perdeu aí. Acho que foi o jogador que mais teve chance e desperdiçou as oportunidades no jogo de ontem, né? Enfim, complicado aí. Bom, bora pra coletiva aí do Zubeldia, rapaziada. Vamos pra coletiva do Zubeldia? Olha aí.
Em entrevista coletiva, o técnico Luiz Beldia festejou a maneira como seu time tem jogado e minimizou o resultado diante do Náutico. Abre aspas aí para o Beldia. Hoje o que mais importa para mim não é o resultado. O que mais importa é que o grupo está entregando. A junção entre jovens e os experientes está tendo um bom resultado. Há coisas que podem melhorar, mas tudo no seu tempo. A equipe segue respondendo e acho que estamos em um bom caminho, fecha aspas. Na verdade, o que mais importa sempre é o resultado, né, meu filho? Sempre que o que importa é o resultado. Tanto é que você só está no comando do São Paulo porque o time melhorou, teve resultado, né? Porque se estivesse perdendo igual estava antes, você estaria demitido. Então tudo é resultado, né? Qualquer coisa na vida que você for fazer é resultado que importa, entendeu? Então, quando o São Paulo ganhou, né? Venceu, mas a gente sabia que tinha que fazer o resultado aí melhor e acabou não fazer, tá? Com a vitória sobre o Náutico, o São Paulo chegou a 10 jogos de invencibilidade em 2025, tá? Foi perguntado isso pra ele, ele falou o seguinte, abre aspas. Começaram a aparecer jogadores que nos deram mais força. Estamos resolvendo tudo jogo a jogo, com 3 dias entre um e outro jogo, em sua maioria. Mas vamos resolvendo com o melhor que nós temos. Apesar de uma sequência dura, tratamos todos os jogos como importantes. Lesões, suspensões precisam ser resolvidas. Mas estamos indo bem. Ainda falta muito, mas estamos indo bem. Fecha aspas aí para o Zubeldia, tá? Outro ponto também que ele comentou na coletiva foi sobre o Luciano, né, rapaziada? Que ontem fez 2 gols. Cara, o Luciano é isso, ele tem que estar dentro da área, né? Ele é um ótimo finalizador, irmão. Aquele cara de um toque, tem precisão, tem estrela, né? Sabe fazer gol. Então, irmão, quando o São Paulo tiver com a bola, o Luciano tem que estar dentro da área, né? Para ele poder receber ali e ter a chance de finalizar a jogada. Porque fora, irmão, como meio, não é a dele, não. Que ele errou de passe ontem foi brincadeira, né, cara? Errou um monte de passe simples que ele perdeu porque o jogo dele é dentro da área e não fora, tá? O principal destaque do São Paulo nesta terça-feira foi o Luciano. Escalado como segundo atacante, o camisa 10 do São Paulo fez 2 gols. Zubeldia explicou o posicionamento do jogador, mas não garantiu ele assim nas próximas partidas. Ele jogou ontem mais avançado, é porque o Matheus Alves foi o mesmo, mas o Zubeldia não garantiu ele nos próximos jogos como segundo atacante, não. Abre aspas para o Zubeldia. Depende de cada jogo. Em algumas partidas, vamos precisar dele mais perto dos volantes. Ou então precisaremos dele mais avançado, como centroavante. As coisas são assim, ele performa bem dos 2 jeitos. Depende do jogo ou do que o adversário vai fazer, fecha aspas. Cara. A questão do Luciano no meu campo, cara, não é nem que ele não é aquele meia que criou oportunidade. A questão, cara, é que ele erra muito, velho. Entendeu? Só ontem, por exemplo, que ele meteu 2 gols e resolveu a partida, teve uns 2 contra-ataques lá na cobrança de escanteio do Náutico, o São Paulo ia puxar o contra-ataque, que ele perdeu a bola, deu passe simples errado, porque ele perde muita bola, entendeu? Então não é a posição dele, né? Mas o Beldia falou então que vai ter jogo que ele vai jogar perto do volante, vai ter jogo que ele vai jogar mais avançado, de centroavante, né? Então, o que a torcida sempre fica pé da vida com o Luciano de meia deve acontecer ainda aí, tá? Isso não vai acabar tão cedo, tá? Agora, meu parceiro, vamos aí para as notícias ruins, né? Porque, como tá aí no título do vídeo, São Paulo não tem um dia de paz. É um negócio, assim, impressionante. Vamos começar do começo, lá antes do jogo começar. O atacante Ferreirinha aumentou a lista de desfalques do São Paulo para a partida contra o Náutico. O destaque do São Paulo está com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e foi preservado pela comissão técnica. Apesar de não ter sido relacionado para o jogo da Copa do Brasil, o Ferreira treinou nesta terça-feira, ontem, no CT da Barra Funda. A expectativa do São Paulo é que depois de ser preservado, o atacante fique novamente à disposição da comissão técnica em breve, tá? Então assim, vamos lá. Aí tá falando, pô, Gabriel, isso é só uma sobrecarga muscular, não teve uma lesão, verdade. Mas vocês vão lembrar que o Arboleda, por exemplo, também não estava com lesão, era só uma sobrecarga muscular e já tá aí, tem uns 3 a 4 jogos fora, né? Então, não é certeza que o Ferreira já volta pro próximo jogo, por exemplo, contra o Fortaleza. Vamos ver quando ele vai voltar aí, porque, como eu falei, sobrecarga tem jogador que fica alguns jogos fora, como é o caso do Arboleda, né? Vamos ver se o Arboleda, se o Ferreira volta já agora, né, para os próximos jogos, você vai desfalcar o São Paulo por um tempo, como está acontecendo neste momento com o Arboleda, né?
E as notícias ruins não param, né? A gente comentou sobre o Ferreirinha, né, que nem jogou ontem, mas vamos falar agora do que aconteceu durante o jogo. Alan Franco foi substituído na reta final da segunda etapa com dores no pé esquerdo. O jogador sentiu um problema numa disputa de bola no meio campo de ataque do São Paulo. Ele reclamou do problema e pediu para ser substituído, dando lugar ao Sabino aos 38 da segunda etapa. Ele deixou o gramado, inclusive iniciando um tratamento com gelo ainda no banco de reservas. O jogador vai ser reavaliado pelos médicos do São Paulo da reapresentação do elenco nesta quarta-feira, tá? Então é inacreditável, né, cara? É inacreditável. E depois, né, quando acabou o jogo, né, na verdade, quando ele é substituído, ele começa a fazer um tratamento no banco. E depois, né, cara, ele vai pro vestiário mancando bastante. Teve até a gente teve que ajudar ele a ir pro vestiário porque ele tava mancando, ele tava conseguindo andar sozinho, né? Então teve até a gente que levar ele, ajudar ele para ir pro vestiário. Então, pelas imagens parece que preocupa. Até na transmissão falou que não era o simples, né? Apesar de não ter, de que vai fazer só exame hoje ainda para saber o que foi. Mas parece, né, que há alguma lesão aí. Que parece que há alguma lesão aí pela forma que ele saiu, né? O jeito que ele tava mancando ali, pelo jeito que ele saiu. Então, é mais do que preocupante. Cara, é inacreditável, né, cara? Olha, presta atenção. Eu nem vou falar dos jogadores, dos outros. Só vou falar dos titulares do time do São Paulo que estão fora. Caleri. Gabriel tava jogando mal pra caramba, que não sei o que. Meu filho, tudo bem, mas ele era titular do São Paulo, ponto. Caleri fora. Lucas fora. Oscar fora. Pablo Maia fora. Arboleda fora. Agora o Ferreirinha fora, né? Já desfalcou o time ontem. E o Alan Franco também, né? Suspeito aí de uma lesão. Então, confirmando a lesão do Alan Franco, vai ser 7 jogadores fora que são titulares, tá? Os 7 são titulares de forma indiscutível, tá? Não tem nenhum aqui que reveza, que joga de vez em quando, não. Os 7 são titulares absolutos, entendeu? Aliás, menos o Ferreirinha, né? O Ferreirinha, quando estava todo mundo disponível, ele estava no banco, mas ele vinha sendo um titular do São Paulo, tá? Então, cara, só jogador importante fora. E evidentemente, cara, que assim, é lamentável isso aqui, né? Porque jogo de Copa do Brasil, Libertadores, né? Jogos importantes de Libertadores, daqui a pouco tem clássico já contra o Palmeiras. A gente tem, irmão, cada vez mais jogadores desfalcando o time. Entendeu? Tem que ver quando o Ferreira vai voltar e tem que ver os exames aí hoje, né? Que vai sair, vai fazer exame, vamos ver aí se foi uma lesão no Alan Franco ou só foi um SUS. Porque se foi lesão, irmão, realmente é mais problemas aí pro time do São Paulo, né, cara? Cara, é inacreditável, mano, é muito jogador machucado, gente. E só os melhores, né, cara? Um negócio impressionante. Tipo assim, a gente não torce pra ninguém se machucar, né? A gente sempre quer todo mundo ali disponível pro técnico, né? Mas, porra, os que se machucam só são os melhores, os principais do time. É um negócio assim de maluco, né, cara? O Arboleda, que era, né, um dos principais zagueiros, estava fora. Aí agora o segundo melhor zagueiro, ou o melhor pra muitos, né, que o Alan Franco também tá fora. Tu pega a zaga, os 2 melhores estão fora. Tu pega volante, o melhor tá fora. Né? Aí tu pega os 2 melhores do time no geral, que é o Lucas e o Oscar, também tá fora. É uma coisa de maluco, cara. Assim, é um impressionante como é uma lesão atrás da outra, cara. É triste, viu, cara? Torcer aí pra que nos exames do Alan Franco não tenha constatado aí nenhum tipo de lesão, né? Porque o negócio tá feio, irmão. A zica tá braba aí, tá? Segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo acertou a renovação de Cedric Soares até o final do ano com a possibilidade de renovar por mais um ano, tá? Então a gente comentou muito ontem sobre essa situação do Alan Franco, ou do Cedric Soares, né? Hoje que é dia 30, né, que é o último dia do mês, hoje que é o último dia literalmente de contrato dele com o São Paulo, mas ele acabou já renovando aí, né? E vai ficar no São Paulo pelo menos até o fim do ano e vai ter ali, né, cara, algumas metas no contrato que se ele bater, ele renova automaticamente até o fim de 26. Tá, vai depender do desempenho dele, né, do tanto que ele tiver disponível, do tanto que ele jogar em 2025 e para ter essa renovação até o fim de 26, né? Acho que é um acerto, né, pro cara titular do time hoje, entendeu? Né, de vez em quando joga o Ferrares ali, o Igor Vinícius nem joga, então o Cedric Soares hoje é importantíssimo pro time do São Paulo, é titular do time, né? Então não tem muito o que questionar essa renovação dele aí não. Bom, só para complementar aqui um pouco sobre o jogo de ontem, acabei não falando que foi o Marcos Antônio, que foi um dos melhores em campo ontem, se não for o melhor, tá? Inclusive eu acabei nem citando, mas o segundo gol do São Paulo do Luciano foi uma assistência linda que ele deu pro Luciano, né? Um baita passe.
E na zona mista, tá? O Gabriel Sá perguntou para ele sobre a questão de ficar no São Paulo, porque como todo mundo sabe, o contrato está muito perto de acabar aí por empréstimo, e o São Paulo está conversando para tentar manter ele aí. Ele falou o seguinte, abre aspas: estou muito feliz de poder estar aqui vestindo a camisa do São Paulo e podendo ajudar. Todos sabem da minha vontade de poder continuar. Agora é com eles poderem fazer o melhor para que eu possa continuar no São Paulo. Fecha aspas, eles que ele fala, né? A diretoria do São Paulo. Então, falou que quer ficar, né? Que quer continuar no São Paulo, mas evidentemente que isso não depende apenas dele, né? Você pode ter que negociar, né? Chegar a um acordo lá com a Lazio para conseguir manter o Marcos Antônio aí, ou estender o empréstimo, ou vai ter que comprar ele agora. Né? Não tem muito o que fazer. Não, né? Enfim, ele tá jogando muito bem, cara. Tipo assim, o melhor momento dele disparado no São Paulo. Ontem dominou o meu campo completamente. Foi que ele deu um lindo passe, uma linda assistência pro Luciano, né? No primeiro tempo ele deu um ótimo lançamento pro próprio Luciano, que ele não conseguiu dominar na primeira etapa, né? E no segundo ele acabou aí dando assistência pro gol do Luciano, fazendo aí o 2-1, né? Que foi o gol da virada aí do time do São Paulo. Cara, ele tá muito bem, o São Paulo tem que manter ele, velho. Mesmo que seja por empréstimo até o final do ano, tem que manter, porque não dá pra gente abrir mão dele hoje. Tá muito, muito bem. Tá? Ontem ele dominou o meu campo de uma forma assim impressionante, tá? Domínio completo dele aí no meu campo do São Paulo. Aí, tá muito, muito bem, cara. Tem que ficar com ele, tá? Não dá pra gente abrir mão dele não, ainda mais com tanto desfalque que o São Paulo tem, né? Posição de volante. Tu tem aí o Pablo Maia fora, o Luiz Gustavo fora, e apesar de não ser volantes iguais, né? Bobadilha tá mal, então não dá pra abrir mão dele aí de forma alguma, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.